Acabar a gente vai rezar um pouquinho mais, né? De louvor agora. Só uma pequena meditação aqui sobre a vocação. Esse mês é um mês vocacional e cada mês na igreja, a católica no Brasil, se dedica a um tema específico. No mês de agosto é o mês das vocações. A palavra vocação quer dizer chamado, né? E se tem chamado, tem alguém que chama e tem alguém que responde esse chamado ou não responde. Escuta e pode dizer sim ou pode dizer não. Então, o primeiro chamado que Deus nos faz é a vida. Nós estamos aqui porque nós existimos, sim ou não? É o chamado mais óbvio, né? Nós somos chamados por Deus à existência. Deus nos criou porque nos ama, não porque precisa de nós, mas porque Ele nos ama. E depois, porque nós existimos, Deus nos chama a sermos não somente nascidos da nossa mãe e do nosso pai, mas nascidos, diga comigo, do alto, de uma vida sobrenatural. E como é que isso acontece? Através do batismo. Ou seja, a vida natural, a gente nasce do pai e da mãe. E a vida sobrenatural, nós nascemos de Deus pelo batismo. E no batismo, esse chamado à santidade, ele se torna mais claro. E a grande pergunta é, o que é ser santo, né? Porque a gente pode pensar assim, ser santo, é possível ser santo? Quem quer ser santo? Levanta a mão. A gente fala assim, tu só quer ser santo? Como se fosse uma ofensa, né? Às vezes é porque assim, a pessoa não tem nada de santo e quer ser aparentando, né? Aí é um certo tipo da gente dizer assim, fulano é o cão em pintura, que a gente fala, né? Mas finge que é santo, né? Dá a unhada, esconde a unha, como se diz, né? Porém, a santidade, ela é um chamado para todos nós. Ela está aqui com a imagem de Santa Teresinha na blusa. Como é teu nome? Dávila. Nome de outra santa. Santa Teresa de Ávila. Né? E Santa Teresinha, ela olhava para os passarinhos, né? Olhava para as coisas do dia a dia e ela gostava de fazer comparações. Por exemplo, a santidade, alguns dizem assim, você quer ser muita coisa, porque você quer ser santa, como Santa Teresa de Ávila, que foi uma grande santa, ela. Não, mas, na verdade, eu quero ser santa, eu não estou sendo orgulhosa, porque, na verdade, a Escritura diz, o próprio Jesus fala, sede santo como o vosso Pai é santo. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Em Levítico 19 fala, sede santo como eu sou santo. Aí ela fala, eu não estou nem me atrevendo ainda a ser como Jesus é santo, mas só como a minha mãe Teresa, que a mãe era no sentido, porque foi uma das reformadoras do Carmelo, ela era carmelita, né? E Santa Teresa reformou o Carmelo. E Santa Teresinha ela gostava de fazer comparações. Por exemplo, no tempo dela estava ainda começando os elevadores. E ela dizia assim, eu sou tão fraca, tão pecadora, tão pequena, que eu não consigo ser santa como eu quero. Mas eu sei que Jesus vai me ajudar a ser santa. Como que ela dizia? Jesus vai ser como o meu elevador. Ele me pega nos braços, como o pai faz com a criança, e me eleva. Um elevador não é assim, né? A pessoa entra e é levada. Ela vai dizer, aquilo que eu não consigo pela minha força, Jesus vai ser o meu elevador e vai me levantar. E vai me dar a graça de conseguir. Ou seja, ela entendeu que a santidade não era pela força dela. Se for pela nossa força, às vezes eu digo, o máximo que a gente tem é uma diarreia.
É o máximo. Em João 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nem respirar. Tudo vem do amor de Deus. Imagine ser santo, que é uma coisa extraordinária, que nós não temos capacidade, não? E Santa Teresinha olhava para os passarinhos e conhecia também de ouvir falar da descrição, né, das águias, que são grandes aves, né, que enfrentam grandes ventos e voam muito alto, são muito fortes, né? E ela dizia: eu não sou como uma águia forte, robusta, que consegue vencer outras aves, né? Mas eu sou como um passarinho. Aí ela dizia: eu não sou como São Francisco, como esses grandes santos, mas eu sou como um pequeno passarinho. E assim como a águia, ela olha para o alto e voa, eu também sou um passarinho. E eu olho para o alto e vou voar. Tem até uma música da irmã Kelly Patrícia, né? Aí a música diz assim, que é um poema de Santa Teresinha. Águia não sou, meu senhor, dela trago tão somente um olhar. Aí ela vai dizer, passarinho é o que eu sou nas mãos do meu senhor. Às vezes a gente não tem aqueles passarinhos que caem da nossa casa, né? A gente vai ajudar eles a voarem depois, a gente vai tentar sarar eles, né? Depois a gente faz o quê? Solta eles para eles voarem. É o certo, não é colocar na gaiola não, né? Para criar eles. Assim Deus faz com a gente. A gente está ferido com aquele passarinho, a gente vai criando asas e Deus faz o quê? Voa agora. Seu lugar é para o alto. A gente não é forte como uma águia. Só que a gente não é chamado, talvez, a ser uma grande águia. Só que a gente também não pode ser como aquele voo de galinha. O que é voo de galinha? Aquela vontade medonha, faz aí depois, bum, né? É aquela pessoa que começa com a força medonha para caminhar para Deus. Eu vou rezar, eu vou ser melhor, vou ser bom, vou ler a Bíblia. E no instante desanima. É aquele voo de galinha. Diga para o seu irmão, você não é águia. Mas não voa igual galinha, não, por favor. Diga assim, seja pelo menos igual o passarinho. O passarinho é pequeno, mas voa alto, sim ou não? Sim. Tem um cara de caça de baladeira assim, não é tão alto não que eu mato de baladeira, né? Mas é alto. Mas continuando, a santidade, lá em, por exemplo, em Mateus 5, é o sermão da bem-aventurança, Mateus capítulo 5. Vai falar, bem-aventurados pobres, porque deles é o rei. Opa, acabou na gasolina da voz. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados puros do coração, porque verão a Deus. O que é bem-aventurado? Diga, quem sabe? Feliz. Só que lá tem coisas que é meio esquisito. Peraí, como é que a pessoa é bem-aventurada por ser pobre, né? De espírito? Como é que alguém é bem-aventurado por ser perseguido? Alguém é bem-aventurado porque chora? É uma felicidade meio estranha, né? Porque a felicidade do mundo como é? Dinheiro, poder, fama, muito prazer. Ou seja, tudo que você quer, você tem. Então isso é felicidade para o mundo. Alguém que sofre para o mundo é um infeliz. Sim ou não? Quanto mais sofrimento a pessoa tem, mais ela é o quê? Infeliz. Para o cristão é assim? Não. A pessoa ela pode ser pobre, ter doenças, até incuráveis. Ela pode ter uma família bem complicada. Quase todo mundo hoje tem uma família complicada, né? Quando não é a mãe e o pai, é a filha. Quando não é a filha, é o primo.
Quando não é o primo, é o tio. Quando não é o tio, é o avô. Todo mundo tem um abacaxi na família para descascar, sim ou não? Só que quando nós descascamos com Cristo, a gente consegue ser santo. Mas querer descascar sem Cristo, a gente faz o quê? A gente mata as pessoas. De raiva, morre. Morre de raiva, não sei se a gente falar, né? A gente vai ficando cada vez mais ruim. Porque a gente vai entrando na dinâmica do mundo, né? Ah, é assim, é? Fez comigo, pois vai ver, viu? A pessoa espera 5, 10, 15, 20 anos. Aí, quando acontece uma miséria com a pessoa, custou, mas aconteceu, viu? Tá vendo? Aqui se faz. É assim que o católico pensa? Não deveria ser. Só que a gente é impregnado pelo pensamento do mundo, sim ou não? A gente é capaz de ser magoado hoje e quando for em 2050, quando a gente fala daquela raiva, a gente ainda baba. De raiva ainda. Com aqueles cachorros assim, pastor alemão, né? Ou seja, a gente precisa pedir, Senhor, igual São Francisco de Sales. Ele era totalmente cheio de. Ele era tão enraivado, que. Eu já contei isso em outra pregação, em outro local. Esse é o episódio dele, né? Os protestantes vinham para a casa dele às vezes, e ele era tão enraivado que ele queria pegar, ele criança, queria pegar a vassoura e tacar nos protestantes. É certo? Óbvio que não. Aí o que acontece? Ele ia lá para o puleiro das galinhas, era de uma família que criava muitas galinhas, e pegava um pauzinho e saia correndo atrás das galinhas. E saia dizendo assim: saia daqui, suas hereges. Herege é alguém que ali não está fiel à fé. Como se ela fosse o quê? Os protestantes. E querendo matar a galinha. Aí eu tinha que o pessoal, os empregados da família, segurar ele para não matar a galinha. De tão enraivado que ele era. Não podia descontar no pessoal que chegava: eu vou matar a galinha. Depois, várias vezes, quando ia alguém conversar com ele já padre, ele ficava na mesinha dele atendendo, ele fazia o quê? Ele arranhava a mesa, e ficava assim, arranhando, para não arranhar a pessoa, né, claro, né? Ficava sorrindo, conversando, ouvindo com amor. Quando ele morreu, depois viram, claro que com o tempo isso passou nele, né? Ele ficou muito manso, humilde, mas viram que as mesinhas dele era tudo rasgado embaixo, né? Mas por quê? Dele se controlar. Esse santo é São Francisco de Sales. E antes dele morrer, ele foi conhecido como um dos homens mais mansos que passou nessa terra. Porque ele aprendeu. Oi? Porque ele conseguiu dominar a ira que ele tinha. É um homem que conseguia deixar que Deus dominasse ele, e não ele se dominasse. A grande pergunta é: quem é o santo? É o homem que Deus conduz. Quem é o homem que não é o santo? É o homem que se conduz por si próprio. A pergunta é: quem conduz a sua vida e a minha? Às vezes a gente fala assim: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, ninguém manda em mim. Pronto. Não vai ser santo. Nem vai ser feliz, nem vai ficar em paz. E sempre a gente vai ficar culpando os outros porque a gente está infeliz. Porque o problema quando a gente não busca santidade é que a gente sempre procura culpar os outros da nossa infelicidade. Diga para o seu irmão, está do seu lado. Quando nós não buscamos a santidade, nós culpamos os outros das nossas desgraças, da nossa infelicidade e do nosso vazio. Isso é triste, né? Sim ou não? A gente culpa todo mundo. Gente, e como é triste isso, né? Porque uma pessoa que ela vive, mesmo em dificuldade, ela sabe louvar a Deus, você está numa fila. Ser santo nas coisas simples, né? Porque vocação, eu poderia falar aqui sobre ser padre, sobre ser freira,
vocação ao matrimônio, mas tomaria 1 hora de pregação. Eu quero falar sobre a vocação à santidade no geral, né? Imagina você na fila de um banco, na fila da lotérica. Aí sei lá, tem 50 pessoas na sua frente. Aí quando você chega para pagar, cai o sistema. A solução qual é? Esculhambar o governo, esculhambar os funcionários, mal dizer que passou o dia lá. Alguns fazem assim. Já passaram lá 2 horas na fila falando mal do governo, dos funcionários, de quem está na fila, da família de todo mundo. Virou uma roda de fofoca. Ou seja, virou um ambiente só de pecado. Aí quando cai o sistema, haja mais lamúria. Tem como a pessoa crescer na graça de Deus assim? Não. Mas se ela ficasse no seu cantinho, levasse um texto, ficasse ali rezando bem quietinho, então pegasse um livro, ficasse lendo, ou alguém, ela ficasse evangelizando, falando de Deus, se alguém estivesse reclamando, ela falasse do amor de Deus para ela, leva um chocolatezinho no bolso, se tiver condição de comprar um bombonzinho, dá para alguém lá, para reclamar para a pessoa, está com a boca cheia e não reclamar. Né? Leva uma águazinha fresca, sobrando para dar para quem está com sede, para não ficar, sede, né? Ô, calor do... A pessoa fala, calor do diabo, né? Não sei o quê. Aí você fala, irmão, quer um pouquinho d'água? Tá aqui, ó, não bebi dela não, viu? Tá aqui. Essa água aqui, ela, para você, estou pensando em você. Pode ser até uma água benta mesmo, para exorcizar o capiroto, né? Ou seja, são coisas simples que a gente vai fazendo por amor a Deus e aos irmãos. Está no jogo de futebol, você pode ter a opção de assim, o cara vai lá e derruba você. Espera aí, eu vou pegar esse cara, eu vou quebrar a perna dele, eu vou dar assim. Aí você planeja todo o esquema de como vai quebrar a perna do cara ou derrubar ele de uma forma assim, mais show possível. Ou seja, de forma maquiavélica você pensa isso. Uma vingança, né? Ou então, você não se vinga batendo nele. Às vezes você é pequenininho, né? Mas você assim, ó, você amaldiçoa da tataravó dele até a bisavó, a mãe, a tia, e sai assim, você é desse tamanho, o atrevimento é maior do que assim o Lagoas Martins todinho, né? Você sai assim, seu não sei o quê, bah. A pessoa vem, como é que é? Você sai correndo, né? Com medo, né? Mas a língua é maior do que... Ou seja, amaldiçoa todo mundo. Tem como a gente jogar bola e ser santo? Tem. Mas tem como jogar bola, esculhambar todo mundo, quebrar todo mundo, querer ficar com as meninas, fazer um monte de esculhambação e ser santo? Não tem. Uma coisa é jogar bola, outra coisa é virar um animal jogando bola. É diferente, sim ou não? Tem como ter amizade e ser santo? Tem. Outra coisa é você ter um monte de amigos, só conversar putaria, esculhambação. Eu peguei fulano, eu peguei ciclano, mas vamos pegar fulano de novo. E tu fez o quê? Às vezes o cara nem pegou. Às vezes o cara é um mentiroso, gabola, pabuloso, sem vergonha e safado. Aí, se tiver pegado, é sem vergonha. E se não tiver pegado, mentiroso, é sem vergonha em dobro, né? Aí nem os dois vai ser santo. Ou seja, não tem como a gente ser feliz se a gente achar que o pecado é uma glória. O pecado é uma glória para esse mundo. Diga assim, o pecado é uma glória para esse mundo. Ou seja, é uma vanglória, uma vaidade, entendeu? O que é uma vanglória? Diga comigo, é uma glória vazia. Igual aqueles cajueiros comidos pelo cupim. Se você não tiver cuidado, você está ali apanhando o caju, aí o caju comido pelo cupim cai em cima de você, você morre. Às vezes nós podemos ser assim, pessoas cheias de orgulho, né? E eu falo muito isso. O que mais atrapalha alguém ser santo é a falta de quê? Humildade. Falta de quê? Humildade. A gente não tem nada e é orgulhoso. O Padre Léo, o servo de Deus, Padre Léo, ele dizia assim, às vezes alguém foi conversar com ele e falou assim, Padre, eu sou muito orgulhoso. Aí ele falou, mas por quê? Você é rico? Não. Você é famoso? Não. Rapaz, você nem é rico, nem é famoso. E é feio que dói. Você é muito do besta, não é orgulhoso, não.
Eu falei assim, como é que você, sendo feio desse jeito, não é rico, não é famoso, e diz que é orgulhoso, é orgulho de quê? Mas o Padre fez que ele colocou ele no lugar dele para ele ser o quê? Humilde. Porque o orgulhoso, às vezes, ele só consegue ser humilde quando ele é humilhado. Quando Jesus faz com Nicodemos, né? Tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Jesus está dizendo o que para ele? Deixa de ser burro, mas tu é príncipe em Israel, ensina todo mundo. Não sabe uma coisa dessa. Se eu te falo das coisas terrestres, tu não sabe, mas como falar as celestes? Ou seja, tu é um tapado. E ele tinha ido encontrar Jesus que horas? À noite, escondido, com medo. Ou seja, havia um orgulho no coração dele. Ele deu um passo. Mas Jesus queria humilhar ele no bom sentido, para tornar ele humilde, pequeno. Tem humilhações que a gente precisa passar. Por exemplo, a gente. Vou dar exemplos meus, né? Que eu fui pregar, aí eu pensei assim, com essa pregação eu vou arrasar. Lá no Formoso, né? Isso 8 anos atrás. Vou pregar para os casais. Aí pensei na pregação e tal. Era para pregar sobre a sexualidade. Aí planejei que ia dar uma ótima pregação. Só que planejei do meu jeito, não rezei, não me preparei, só fiz estudar. E o que aconteceu? Eu dei uma pregação para os casais, para um grupo de pais, mães e padrinhos, que o tema era bom, sexualidade. Eu conhecia o tema, sabia muito coisa sobre o tema. Só que a forma que eu dei o conteúdo não era para aquele público. Era diferente. Então a pregação foi o quê? Um fracasso. Porque eu falava A, eles entendiam o quê? B. Eu falava cuscuz, eles entendiam carne assada. Ou seja, não é que a pregação era ruim em si, é porque aquele tipo de pregação era para um povo que tinha uma caminhada mais aprofundada. Como é que eu vou pregar a linguagem de criança para um monte de idosos? Como é que eu vou pregar para um monte de pessoas que não têm estudo como se fosse uma linguagem de doutor? Ou como é que eu vou pregar para um monte de gente séria fazendo palhaçada? Vocês estão entendendo? Para cada tipo de local existe uma forma de pregar. E naquele dia, eu me achando tanto, aí Deus, não, peraí, ó. Quem tem que aparecer é quem? Sou eu, você não é nada. Vou dar outro exemplo meu. Lembro que uma certa vez eu estava indo para o Aldeia Parque, isso quase 10 anos atrás. Uma comunidade lá do Pacajus. E eu sou ministro da palavra já há muito tempo, né? Só que lá eles não me conheciam muito. Nesse tempo, estava começando o Clube da Paz, mais de 10 anos atrás. Na TV da gente. Então a gente era muito conhecido, né? TV da gente, Multimó, tá no auge, né? Acho que alguns aqui pegaram tempo da Multimó, Clube da Paz, né? Com o Irineu Silvio, e eu ajudava também e tal. E a TV da gente, Clube da Paz. E eu fui para essa comunidade, estava mudando de ministro, eu ia assumir o lugar dele. Tava... Aí pronto. Nesse dia eu estava sem. Tinha ido lá, pagado meu táxi, tinha ido. Falei assim, na volta eu arranjo uma carona. Sempre tem amigos lá, sempre aparece alguém, muita gente. Aí cheguei lá, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo. Eu falei, vale. Ninguém me acolheu, vou ser o ministro semana que vem. Que negócio é esse? Estranhei. Era o Jesus que estava lá, se despedindo, né? Meu compadre. Aí quando terminou a celebração, eu, rapaz, não tem ninguém. Tem pessoal que me conhece, mas nem falaram comigo. Eu vou para casa a pé, muito cansado. É o jeito mesmo. Hein? Só tenho aqui, acho que na época era um valor bem pequenininho. E com fome, né? Falei, não sei pagar o mototáxi. Aí hoje eu tenho dinheiro só para fazer um lanche ali. Beleza. Aí era o tempo do renascer, né? Aí falei, não, vou aproveitar, vou distribuir panfleto no meio da rua. Né? Aí vou caminhando. Fui. E reclamando, né? Rapaz, será possível esse caminho todo em nada? Aí passei por um local para comprar uma comida, um lanche. Aí fui comprar um pratinho, mas a vontade era no bolo de chocolate. É uma cor bem besta aqui, né?
Aí, quando foi, eu falei assim, vocês conhecem o Clube da Paz? Ela, não, é de Fortaleza? Não. Conhece o Irineu Silva? Não, já é esse homem. Eu falei assim, rapaz, você não conhece o Irineu? Imagine eu, né? Aí, quando chegou lá, o que eu fiz? Eu falei, eu quero um pratinho. Falei do Renascer para eles, não me apresentei, não falei nada. Aí, quando continuei caminhando para casa, aí mais ou menos eu andei uns 400 metros, virei a rua, e quando de repente a mulher me acompanha de bicicleta, né? Aí ela falou assim, ei, 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 rapaz. 10 anos atrás eu era rapaz, viu? Eu sou rapaz velho. Aí ela falando ei, ei, eu falei, não, eu não sou ei, né? Não olhava. Ela, ei, ei, ei. Aí depois, tanto ela assistia, eu olhei para trás. Ela, ei, você mesmo. Aí quando olhei para trás, ela falou assim, a minha mãe, ela sentiu no coração que Deus mandava ela lhe dar esses pedaços de bolo para você, de chocolate. Deus mandou ela dar para você. Ela disse que foi Deus que mandou. E olha que eu sou muito discreto, eu não fico olhando para o bolo, não. Eu sou muito discreto mesmo. Aí Jesus falou assim, olha, ela não sabe o seu nome. Eu sei o seu nome. E eu sei as coisas mais simples que você precisa. E o que você quer. Foi eu que toquei o coração dela e mandei ela vir atrás de você e te entregar. Ela nem sequer me conhece. Como é que você quer que ela te conheça? Aí nessa hora, né? Pá, tapa na cara, né? Aí nessa mesma hora, eu lembrei que era melhor dar esse bolo para um amigo meu. Aí passei no Giliard, aí bati, aí não atendeu. Aí você falou, não, eu mandei para você. Como? Ou seja, era uma coisa simples, sim ou não? Sim. E eu poderia contar dezenas e dezenas de casos onde eu precisava de algo, coisas pontuais, coisas de pequenas, como pequenas comidas. Não era que eu passava fome, era coisa simples, de estar num local em missão, de estar em um local assim bem longe, de estar precisando de coisas exatas e a pessoa me dá aquilo que está precisando exato. Às vezes a pessoa me dava aquilo exatamente que eu estava precisando. Não era nem a quantidade de dinheiro, não, era a coisa que eu estava precisando. Vocês estão entendendo, né? Mas eu precisei ali passar por um processo de quê? Para saber que Deus é que é importante. Aquela mulher até hoje sabe qual é o meu nome? Não, mas ela sabe que Deus se importava comigo e mandou dar para o servo dele o pedaço de bolo de chocolate. E mandou a filha dela parar o trabalho e sair no meio da rua de bicicleta procurando esse homem. Nunca mais vi essa mulher. Mas que Deus a abençoe, né? Não sei nem quem é ela, nem ela sabe quem é eu, né? Mas Deus sabe quem é, né? Amém? Louvado seja o nosso Deus Cristo.